Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de matemática do ensino fundamental, hoje tratando sobre redução ao mesmo denominador, dentre outros temas relacionados. Mas isso a gente vê logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de matemática do ensino fundamental. Estamos no módulo 4, que trata sobre frações ordinárias, na aula número 3, redução ao mesmo denominador, entre outros temas que se assemelham a esse. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Então, redução ao mesmo denominador, vamos, nessa parte inicial da aula de hoje, abordar alguns temas, conceituais, teóricos, e mais na parte final, vamos ver alguns exercícios para fixar o entendimento. Ok? Então vamos lá. Reduzir várias frações ao mesmo denominador significa obter frações equivalentes a elas, com denominadores iguais. Então, o próprio conceito aqui é bem claro, Quando nós temos várias frações, com valores diferentes, com seus termos diferentes, para eu ter uma possibilidade de avaliar melhor essas frações, uma alternativa é reduzir todas elas ao mesmo denominador. Tá? Então, com isso, a gente vai ter uma condição de verificar qual é a maior, qual é a menor, as equivalências entre elas. Basicamente é isso aí. Isto pode ser obtido multiplicando-se os dois termos de cada fração pelos denominadores das outras. É uma estratégia, Essa é uma, a gente vai ver mais à frente outro tipo de estratégia a esse respeito. Então, vejamos. Exemplo, reduzir ao mesmo denominador as frações. Então, tenho aqui 3 frações, tá? E vamos reduzir ao mesmo denominador. Então, como foi falado, a primeira fração é meio e a proposta é multiplicar tanto o numerador quanto o denominador dessa fração, pelos denominadores das outras duas, no caso aqui 3 e 5. Então fica no numerador 1 vezes 3 vezes 5, no denominador 2 vezes 3 vezes 5, já que quando eu multiplico o numerador e o denominador pelos mesmos valores, a fração não se altera, tá bom? E para a segunda fração, 2/3, fazemos da mesma forma, só que vamos multiplicar agora o numerador e o denominador por 2 e 5, que correspondem aos denominadores das outras duas frações. Então, no numerador fica 2 vezes 2 vezes 5. O denominador fica lá o 3 vezes 2 vezes 5. Ok? E na última fração, 4/5, que está destacado em azul, importante aqui, eu destaquei em vermelho para mostrar, enfatizar o que eu estou acrescentando na fração original. As frações originais estão em azul aqui, meio, 2/3 e agora 4/5. Então, 4/5 eu vou multiplicar pelos denominadores das outras duas, que é 2 vezes 3. No numerador, 4 vezes 2 vezes 3. No denominador, 5 vezes 2 vezes 3. Então, vejamos. Observe que o denominador, todos eles agora vão estar com um único número, que no caso é 30. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. Então, esse seria o nosso objetivo. Então, essa primeira fração vai ficar 3 vezes 5, 15 sobre 30. A segunda, 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20 sobre 30. E a terceira, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24 sobre 30. Então,
Quando eu tenho essa situação, eu já consigo enxergar melhor e ter uma ideia, né, digamos assim, de tamanho, né, de quem seja o maior e quem seja o menor. Então, como os denominadores são os mesmos, eu vejo que essa primeira fração é a menor, 15/30, já que 15 é menor que 20 e que, por sua vez, é menor que 24. Então, 15 é menor que 20, que, por sua vez, é menor que 24, sendo 24 a maior fração. O exemplo dado nos permite observar que o denominador comum é o produto dos denominadores das frações apresentadas, né, como já havíamos informado. Menor denominador comum. Para obter frações de mesmo denominador com os menores termos possíveis, quando os denominadores das frações dadas não são primos entre si, usamos no lugar do produto dos denominadores o MMC entre eles. Então, no caso do que vimos anteriormente, né, na redução ao mesmo denominador, no slide anterior, a gente viu que simplesmente fazer o produto, né, dos valores dos denominadores resolveria. Mas vai haver casos, né, que esses denominadores, eles, né, digamos assim, eles não são primos, né? E com isso, para facilitar a gente encontrar, né, esse denominador comum, a gente faz o MMC, como já aprendemos, né? E com isso a gente tem um menor, né, múltiplo comum entre os denominadores que estão sendo considerados. Tá bom? Então vamos lá ver isso aí. Dizemos então que as frações foram reduzidas ao menor denominador comum, porque o denominador foi encontrado através do MMC, mínimo múltiplo comum. Na prática, usaremos a seguinte regra. Letra A. O MMC dos denominadores é o denominador comum, como já havíamos falado. Letra B. Os novos numeradores são obtidos multiplicando-se o numerador de cada fração pelo quociente entre o denominador comum e o denominador da fração primitiva. Tá certo? Isso aqui é conceitual, na prática isso fica bem mais fácil e a gente vai mostrar nos exemplos que virão. Por exemplo, reduzir ao menor denominador comum as frações 1/3, 3/4, 5/6. Então tem aqui 3, 4 e 6, então vamos encontrar o MMC entre 3, 4 e 6, que vai dar, né, 12. Não vamos fazer aqui para não perder tempo. Esse tema MMC já foi tratado. Então, quem tiver algum tipo de dúvida e quem por um acaso não tenha visto ainda, está disponível lá no nosso canal, a playlist lá desse módulo, que vocês podem, né, verificar lá na aula em detalhes, tá bom? Então, MC entre 3, 4 e 6 é 12. Logo, o denominador comum das três frações, né, aqui consideradas, será 12. Então vamos lá. Cálculo dos novos numeradores, que é aquela segunda parte, né? Vamos fazer com calma, temos 3 exemplos aqui, né? Então vai ser mais do que o suficiente. Primeiramente, né, o MMC é 12. Para a fração 1/3, 12, eu vou dividir 12 pelo denominador. 12 dividido por 3, está aqui, é igual a 4. Vou pegar esse resultado, esse quociente, e multiplicar pelo numerador dessa fração. O numerador é 1. 4 vezes 1. Então, 1/3 equivale a 4 vezes 1, como eu falei, dividido por 12, que é o MMC. Beleza? Então, 1/3 equivale a 4 dozeavos. Vamos para a segunda fração, 3/4. Eu divido o MMC, que é 12, dividido por 4. Aqui, eu encontro aqui 3, o quociente. Vou pegar esse quociente e multiplicar pelo numerador dessa fração, que é 3. 3 vezes 3, está aqui. 3 vezes 3, dividido por 12. Tá? Então, 3/4 equivale a 3 vezes 3, 9, 12avos. Beleza? E mais uma vez, para a gente fechar o entendimento completo. A terceira
fração 5/6. Vou dividir o MMC 12 dividido por 6, aqui, que é igual a 2. Vou pegar o quociente e multiplicar pelo numerador da fração que eu estou considerando, que é 5. 2 vezes 5, aqui, que é 10, né? 10 dozeavos. Então, 5/6 equivale a 10 dozeavos. Então, essa é o procedimento, né, para a gente encontrar, né, uma fração com o menor denominador comum, dentre outras. Comparação de frações, que, na verdade, como eu havia falado anteriormente, né, é uma consequência do que nós estamos estudando agora, né? Então, vamos lá ver a comparação de frações. Na comparação de frações, temos 3 casos a examinar. Vamos lá. Primeiro, frações de mesmo denominador. Aí é mais tranquilo. Quando 2 frações têm o mesmo denominador, a maior é a que tem o maior numerador, né? A gente já havia até comentado anteriormente. Aí é mais tranquilo. Por exemplo, eu tenho aqui 2 frações, né, representadas aqui pelo desenhozinho. A primeira, eu tenho... Os 2 desenhos estão representados divididos em 5 partes, né? A primeira está indicando que das 5 partes eu tenho 1, 2, 3. 3 quintos. E a segunda eu tenho 1, 2. 2 quintos. Então, como o denominador é o mesmo, 5 e 5, 3 quintos é maior que 2 quintos. Visualmente, a gente pode até perceber o tamanho aqui, ó, que 3 quintos ocupa, comparado com o tamanho que 2 quintos ocupa. 3 quintos é maior do que 2 quintos. A segunda, o segundo, né? Frações de mesmo numerador. Então, vamos lá. Quando 2 frações têm o mesmo numerador, a maior é a que tem o menor denominador. Tá? É o contrário do que a gente viu anteriormente. Então, eu tenho aqui a primeira desenho está dividido em 3 partes. Eu tenho dessas 3 partes, 2 partes, 2 terços. E o segundo eu tenho o mesmo tamanho dividido em 5 partes. E tenho também 2 quintos, certo? Então, 2 terços é maior que 2 quintos, porque, como foi falado, quando eu tenho os numeradores idênticos, a fração maior é aquela que tem o menor denominador, que no caso aqui é o 3. Beleza? Tranquilão? Vamos lá. Terceiro caso, frações com numeradores e denominadores diferentes. Então, aí é o caso que, de uma forma geral, é mais usual, né, a gente encontrar. Então, vejamos. Reduzimos ao mesmo denominador e recaímos no primeiro caso, que, né, vai nos mostrar se estamos no mesmo denominador, a maior fração é aquela que tem o maior valor. Então, exemplo, comparar 2 terços, 3 quintos e 1 quarto. Reduzindo ao mesmo denominador, temos, tá? O MMC ali entre 3, 5 e 4 é 60, né? Então já está aqui. Então, 2 terços, fazendo aquele mesmo processo, né? 60 dividido por 3 dá 20, vezes 2, 40. 40 por 60. 2 terços equivale 40 por 60. Agora, para a outra fração 3 quintos. Pega um MMC, 60 dividido por 5. Dá 60 dividido por 5, dá 12. 12 vezes 3, 36. 3 quintos equivale a 36 sobre 60. Agora vamos pegar a fração de 1 quarto. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 1 é 15. 15 sobre 60. Então, daqui a gente vê que a maior fração é 2 terços, né? 40 sobre 60 é maior. Depois é o 3 quintos, que corresponde ao 36 sobre 60. E a menor, 1 quarto, né? Que corresponde a 15 sobre 60.
Como 15 sobre 60 é menor do que 36 sobre 60, que é menor que 40 sobre 60, concluímos que 1/4 é menor do que 3/5, que por sua vez é menor do que 2/3, como já havíamos antecipado. Ok? Então vamos agora, né, praticar um pouquinho através de exercícios que ajudam, né, a gente fixar esse entendimento. Escreva as frações 3/4, 2/3 e 7 sobre 12avos, né, 7 12avos, segundo a ordem crescente de seus valores. Solução. Como no grupo de frações apresentadas as frações têm numeradores e denominadores diferentes, devemos reduzi-las ao mesmo denominador, através do MMC, entre 12, 3 e 4, que a gente sabe que o MMC vai ser 12. Tá? O denominador comum é 12, porque o MMC é 12, como já aprendemos anteriormente. Então, logo, 12 na primeira fração, 12 dividido por 4, pelo denominador dá 3. 3 multiplicado pelo numerador, 3 vezes 3, 9. 9 dozeavos equivale a 3/4. Para a segunda fração, 2/3. 12 dividido por 3 dá 4. Né? 4 vezes 2, 8. 2/3 equivale a 8 dozeavos. E a última, como o MMC foi o próprio denominador dele, então é ele próprio. 7 dozeavos corresponde a 7 dozeavos. Com isso, a ordem crescente corresponde a 7 dozeavos, que é o maior, 7 dozeavos, que é o menor, 8 dozeavos na sequência é o maior, e por fim o 9 dozeavos. A ordem procurada, então, é 7 dozeavos, 2/3 e 3/4 na sequência. Exercício número 2, que diz assim: Pedro comeu 2/5 de um bolo e Paulo 3/8 de um bolo igual, do mesmo tipo, né, do mesmo tamanho. Qual dos dois comeu mais bolo? Então, vamos, né, confrontar as duas frações, colocando, né, o mesmo denominador e comparar. Vamos lá. O MMC entre 5 e 8 é 40. Né? 40 está aqui. Fazendo o mesmo processo. 40 dividido por 5, né, na fração 2/5, divide aqui pelo denominador, 40 dividido por 5 dá 8. 8 multiplicado pelo numerador, que é 2, dá 16. 2/5 equivale a 16 sobre 40. E 3/8, 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. 15 por 40 equivale a 3/8. Então, a gente conclui que, assim que temos que 16 sobre 40 é maior do que 15 sobre 40, temos que 2/5 seja maior do que 3/8. Logo, Pedro comeu mais bolo, né? Que ele comeu 2/5 de um bolo. Terceiro, numa mesa onde há 6 pães, sentaram-se 4 pessoas. Noutra mesa, onde há 5 pães, sentaram-se 3 pessoas. Em que mesa há mais pão para cada pessoa? Então, aqui é praticamente o mesmo tipo de problema, só que ele pede, né, para a gente montar a fração. Então, no primeiro caso, que a gente vai chamar de mesa 1, tem 6 pães para 4 pessoas. Seria, então a fração aqui é 4/6. Na outra mesa, 5 pães, sentaram-se 3 pessoas, ou seja, 3/5, né? Ou seja, podemos chamar de mesa 2. Então, mesa 1, chamei de 4/6, e mesa 2, 3/5. Para saber aí o que se pede, né, em que mesa, né, há mais pão para cada pessoa, vamos encontrar o MMC entre os denominadores 6 e 5 e confrontar e comparar, né, quem é maior e quem é menor. O MMC entre 6 e 5 é 30. Então, usando aquele mesmo processo para a fração 4/6, 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 sobre 30 avos, equivale a 4/6. E 3/5. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. 18 30 avos.
Logo, 4/6, né, é maior do que 3/5. Assim, temos que 20/30 é maior que 18/30, que por sua vez 4/6 é maior do que 3/5. Com isso, logo, na mesa 1 há mais pão para cada pessoa. Tranquilo? Vamos para o exercício número 4. Qual é o numerador da fração que possui denominador igual a 144 e é equivalente a 7/8? Tá? Solução. Vamos, né, apresentar aqui um raciocínio inicial e depois uma forma mais objetiva. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar ou dividir o numerador e denominador pelo mesmo número. Tá? Portanto, basta descobrir qual é o número que, multiplicado por 8, tem como resultado 144. E multiplicá-lo também por 7, né, que é o que a gente quer, né, no numerador. Então, para agilizar o processo, no lugar de tentativa e erro, adotaremos outra estratégia, né, como eu falei, para descobrir o número que, multiplicado por 8, resulta em 144. Então, basta dividir, né, 144 por 8, que vai me dar 144 dividido por 8 dá 18. Então, basta só multiplicar o 18 pelo 7, que a gente vai ter o numerador procurado, que no caso, 18 vezes 7 dá 126. Ok? Então, bem tranquilo isso aí. O exercício número 5. Vamos lá. Arthur e Felipe pediram 2 pizzas médias, um para cada, e de sabores diferentes. Ao recebê-las, perceberam que a pizza de Arthur estava dividida em 8 partes e que a de Felipe estava dividida em 6 partes. Arthur conseguiu comer 5 pedaços, enquanto Felipe conseguiu comer 4 pedaços. Sabendo que as pizzas são do mesmo tamanho, qual dos 2 amigos comeu mais? Então, é o mesmo raciocínio das outras. A fração que representa a quantidade de pizza que Arthur comeu, 5 pedaços em 8, é 5/8. Já a que representa de Felipe é 4/6, 4 pedaços em 6. Então, agora, vamos achar o MMC dos denominadores, né? Fazer aquele procedimento e comparar quem é maior e quem é menor. O número de pedaços em que as pizzas foram divididas é diferente. Note que as pizzas possuem o mesmo tamanho. Tá? Aquela que foi dividida em 8 partes possui pedaços menores. E por isso, dependendo do tamanho das partes, é possível que tenha comido menos pizza, mesmo comendo mais pedaços. Né? Ficou claro isso aí, né? Já que as pizzas são do mesmo tamanho. Só que uma pizza foi dividida em 8 partes e a outra em 6. Ou seja, a que foi dividida em 8 partes, cada parte comparada com a outra é menor, né? Já que o tamanho total é o mesmo. Se eu dividir para 8, o tamanho vai ficar menor. Enquanto a outra dividiu para 6, o tamanho vai ficar, para cada pedaço, um pouco maior. Então, vamos lá. Assim, só é possível comparar frações quando elas possuem denominadores iguais, como estudamos hoje. O mínimo múltiplo comum entre os denominadores, 8 e 6, né, dá 24 através do processo que já aprendemos. Tá? Então, MC é 24. Encontre agora as frações equivalentes a cada uma com os denominadores iguais ao mínimo encontrado. Tá? Aqui, mais uma vez, eu estou descrevendo, né, para ficar plenamente compreendido. Tá bom? Que fração equivalente a 5/8 possui denominador 24? O número que multiplicado por 8 tem 24. Como o resultado é 3, né? 28 dividido por 24 dividido por 8 dá 3. Né? Portanto, 5 vezes 3, eu vou multiplicar 3 pelo numerador, como a gente já fez, 5 vezes 3 igual a 15. Logo, a fração é 15 dividido por 24. Ok? Para a primeira situação.
Para o outro caso, que fração equivalente a 4/6 possui denominador 24? Então, eu vou ter 24 dividido por 6, mesma coisa, né? O número que multiplicado por 6 tem 24, como resultado é 4. 24 dividido por 6 dá 4. E aqui eu multiplico 4 pelo numerador 4. 4 vezes 4, 16. Portanto, 4 vezes 4 igual a 16. Logo, a fração é 16 por 24. Agora, entre as duas frações obtidas, a maior, como a gente viu, é 16 sobre 24, que representa a parte da pizza que Felipe comeu. Então, logo, Felipe comeu mais pizza que Arthur. Beleza? Então, mais uma vez aí, né, no detalhe essa questão, para a gente ficar bem firmes, né, nesse assunto. Exercício número 6, para a gente finalizar. É da IFPE 2016. O professor de matemática passou uma lista de exercícios para que os alunos da turma de eletrotécnica respondessem em duplas e entregassem uma semana depois. Cleiton e Bruno decidiram separar algumas questões para que fizessem separados e depois juntariam as respostas para que ganhassem tempo na resolução. 3 dias depois, Cleiton conseguiu responder a 12/60 das questões, enquanto Bruno conseguiu resolver 18/60 das questões. Se eles não fizeram questões em comum, a fração da lista de exercícios respondida pela dupla Cleiton e Bruno é... Então, está aí as alternativas. Então, bem simples essa questão. Para obter a fração que representa a quantidade de exercícios respondidos por Cleiton e Bruno, basta somar as frações, pois não há exercícios em comum repetidos. E os denominadores são os mesmos, então ficou bem tranquilo. Então basta somar as duas. 18 sobre 60 mais 12 sobre 60, que vai dar 30 sobre 60, que é o mesmo, né? 30 dividido por 30 dá 1, 60 dividido por 30 dá 2, que dá meio. Então podemos simplificar o resultado dividindo a fração por 30. Assim teremos o resultado meio, que corresponde à alternativa C. Ok? Com isso a gente conclui nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.